Nós vamos então continuar o Evangelho de Mateus. Estamos no capítulo 10 e no início do capítulo Mateus escolheu 12 discípulos. Aliás, escolheu 12 dentre os discípulos para os enviar, os apóstolos. E logo no início do capítulo nós encontramos, se olharem para os primeiros versículos, nós encontramos os nomes desses discípulos. Em seguida, vemos Jesus a dar 5 ordens aos apóstolos. E essas ordens e essas orientações eram princípios que eram para eles seguirem nessa missão de curta duração que eles iam ter junto dos judeus. Então, primeiramente, não era para irem para toda a gente, não era para irem para os gentios nem para os samaritanos, era para irem só para os judeus. E seria uma missão de curta duração. E Jesus dá então 5 orientações para essa missão. Agora, essas orientações não servem apenas para os discípulos daquela altura, mas servem para nós também, hoje, até o dia em que Jesus voltar. E os 5 princípios que nós vimos foi o primeiro. Os princípios para um ministério que se quer sério, que se quer fiel às Escrituras. O primeiro tem a ver com o foco da missão. O foco da igreja, nada mais nem nada menos, é do que fazer discípulos. Só isso, fazer discípulos. Como? Evangelizando e ensinando. Essa é a missão principal da igreja. Em segundo lugar, a orientação que nós vimos é uma mensagem clara, porque Jesus disse aos discípulos para pregarem arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Essa era a mensagem de João Batista, essa foi a mensagem de Jesus, foi a mensagem dos apóstolos e tem sido e deve ser a única mensagem que a igreja deve proclamar. O Evangelho. Nada mais nem nada menos que o Evangelho. Nada mais nem nada menos que todo o conselho de Deus baseado apenas nas Escrituras. Então, se há algum ministério que não está a seguir a orientação das Escrituras somente, e esse é um dos princípios da Reforma, só a Escritura, então não é um ministério fiel a Jesus Cristo. Então, primeiro, fazer discípulos. Segundo, ter uma mensagem clara, que é o Evangelho. Terceiro, ter uma vida de testemunho coerente com a mensagem pregada. Eles iam fazer milagres, eles iam curar pessoas, iam libertar endemoninhados. Eles iam estar a manifestar o poder de Deus. E nós vimos que eles podiam ter feito outros milagres para dar credibilidade à sua mensagem, como, por exemplo, podiam ter vindo a voar e impressionar toda a gente, podiam ter transformado uma pedra numa pomba, mas não, todos os milagres visavam o bem de pessoas em sofrimento e a necessidade. E isto condizia com a mensagem que eles proclamavam, uma mensagem de amor, uma mensagem de compaixão e de misericórdia. Por isso, um ministério que se quer sério tem que ser um ministério onde a vida daqueles que estão no ministério tem que ser coerente com a sua mensagem, com aquilo que proclamam. O 4º princípio, levar um estilo de vida de dependência de Deus. Nós vimos que eles não podiam levar uma bolsa com comida, não deviam de levar túnica extra, sandália extra, não deviam de cobrar dinheiro às pessoas. E assim deve ser todo o pregador do Evangelho. Não deve cobrar um tostão que seja para pregar, para ministrar uma cura, como às vezes a gente vê, que cobram preços altíssimos. O ministro não deve cobrar um tostão apenas. O que deve acontecer está também nessa mesma passagem. Aqueles a quem é ministrada a palavra devem ter a responsabilidade de sustentar as necessidades do ministro do Evangelho. Então, esses 2 princípios estão dentro desse. O mensageiro não cobra, mas aqueles que são beneficiados devem sustentar a sua vida. E 5ª e última orientação, a necessidade de haver um filtro no anúncio do Evangelho. Jesus disse, quando forem a lugares e não quiserem saber da mensagem, vocês sacudam o pó das vossas sandálias e vão-se embora. E isso serve também para hoje. Nós vimos que isso aconteceu em Atos e serve para hoje também. E tem a ver com o texto que nós vimos no Sermão do Monte, quando Jesus disse para não dar pérolas a porcos. O Evangelho é sublime, o Evangelho é majestoso, o Evangelho é a melhor mensagem que existe na face da terra. Então não é para ser pisado, não é para ser blasfemado, não é para ser cuspido e maltratado. Então, se a gente vai e anuncia o Evangelho e a pessoa não quer saber, e a gente tem de insistir um pouco aqui e ali, e a pessoa não quer saber, a pessoa despreza, a pessoa ridiculariza, é para deixar e ir ao próximo. E era isto que os discípulos iam fazer, e é isto que o ministério sério deve fazer também. Porque nós vimos, logo antes, a seara é grande e os trabalhadores são poucos. Então há muito trabalho a fazer, não se vai perder tempo com quem não quer saber. Okay? É isto que Jesus está a dizer.
Agora, Jesus vai continuar na sequência dessa mensagem e Jesus vai ser bastante realista. E se houvesse algum momento para os apóstolos desistirem do seu ministério, este era o momento. Porque Jesus vai mostrar como o envolvimento dos discípulos na obra, seja aqueles 12, seja os discípulos de todos os tempos até hoje, o envolvimento na proclamação do Evangelho sempre vai atrair perseguição. Sempre. E nós vamos ver que tipo de perseguição é essa e como é que devemos reagir à perseguição. Então podemos ficar de pé. Vamos ler Mateus capítulo 10, a partir do versículo 16 até ao 23. E diz assim a palavra do Senhor: Eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Portanto, sede astutos como as serpentes e sem malícia como as pombas. Cuidado com os homens, pois eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas sinagogas. E por minha causa serão levados à presença de governadores e reis, para que deis testemunho a eles e aos gentios. Mas quando vos entregarem, não vos preocupeis com o que falareis, nem como falareis, porque naquela hora vos será dado o que dizer. Porque não sois vós que falais, mas o Espírito de vosso Pai é que fala por meio de vós. Um irmão entregará seu irmão à morte, e um pai a seu filho, e filhos se rebelarão contra os pais e os matarão. E sereis odiados por todos por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Vamos orar. Senhor Deus, a Tua palavra é a Tua voz. E, Senhor, sabemos que se Tu não falares, não serve nada nós estarmos aqui, não serve nada eu estar aqui a falar, Senhor. Por isso eu Te suplico, Senhor, e eu creio que os meus irmãos comigo, para que a Tua voz seja perfeitamente audível aos nossos corações. Estejam os nossos corações duros, estejam os nossos corações feridos, estejam os nossos corações amargurados, estejam os nossos corações incrédulos, estejam os nossos corações céticos, estejam os nossos corações preocupados e até receptivos. Fala connosco, Senhor, nesta manhã, por meio do Teu Espírito Santo. No nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar. Então, o versículo 16 que aí está serve como introdução para o que Jesus depois vai desenvolver. É um resumo da ideia que Jesus depois vai transmitir nos próximos versículos aos discípulos. E Jesus fala de ovelhas outra vez. Antes ele falou das ovelhas referindo-se a Israel, que eram como ovelhas sem pastor. E ele agora vai se referir aos seus discípulos como sendo as ovelhas. E Jesus diz que eles, os discípulos, vão ser enviados para o meio dos lobos. Tal como ovelhas no meio dos lobos. Agora, a ovelha é um animal altamente inofensivo. A ovelha é um animal pouco dotado de inteligência. Se lhe saltar um coelho à frente, ela assusta-se e começa a correr. E essa corrida nem é feita com muita velocidade. Portanto, se um predador correr atrás da ovelha, ela é logo apanhada. Então, a ovelha é um animal fácil de apanhar, é um animal inofensivo. Por isso que as ovelhas precisam de um pastor. Precisam de quem as ajude, de quem as proteja. Caso contrário, elas são altamente vulneráveis. E Jesus está aqui a dizer que os discípulos vão ser como ovelhas no meio dos lobos. Agora, que discurso encorajador para uma missão, não é? Estávamos à espera aqui de um discurso motivador, como a gente vê, por exemplo, no filme do Braveheart, quando o Mel Gibson está ali à frente dos soldados a incentivá-los para a batalha e que vão vencer e que vai ser difícil. E Jesus diz, vocês são como ovelhas no meio dos lobos. Eles tinham uma mensagem poderosa a afirmar. Eles iam fazer coisas poderosíssimas que mais ninguém fazia, sinais, milagres, mas eles iam ser altamente vulneráveis à perseguição. E há aqui esta tensão neles. E já vamos ver quem são os lobos nos versículos seguintes. Mas percebe-se logo que lobos são aqueles que vão perseguir os discípulos. São aqueles que vão querer ver os discípulos imobilizados ou até mesmo mortos.
Então Jesus deixa logo duas orientações sobre como eles devem agir diante dos lobos. E ele usa dois animais outra vez. Por um lado a serpente e por outro lado a pomba. Deviam ser astutos, sábios, espertos como a serpente e deviam ser puros, inocentes, sem malícia como as pombas. As serpentes são animais difíceis de apanhar. Movem-se com muita rapidez, não se deixam ver. Elas sabem atacar uma presa sem se deixar sentir. Ela vai sorrateiramente, em silêncio. Ela sabe ir devagar e depois, no momento certo, apanha a presa. Como ela também sabe fugir com muita velocidade. A serpente é um animal astuto, é um animal inteligente. E elas eram, no Egito Antigo, nos hieróglifos, eram elas que eram o símbolo da sabedoria. E é assim que um discípulo de Jesus devia ser. Devia ser sábio, devia ser prudente, devia ser atento a tudo à sua volta. Deve questionar e pensar naquilo que está a ver, naquilo que está a ouvir e deve ser, ao mesmo tempo, discreto. Discreto. Já a pomba é um animal puro, é um animal inofensivo, muitas vezes até ingênuo. Então será que Jesus está aqui a contradizer-se ao colocar animais completamente opostos? Não, aquilo que Jesus está a pedir é que os seus discípulos sejam sábios, prudentes, astutos, mas ao mesmo tempo que no meio dessa astúcia eles não sejam maldosos, não tenham más intenções, que não usem de mentira, que sejam honestos, que sejam inocentes, que sejam puros, que não distorçam a verdade para se safarem. Que na sua astúcia não comprometam a sua integridade, que não se corrompam. É isso que Jesus está a pedir. Então, quando estiverem no meio dos lobos, quando estiverem a ser perseguidos, a serem maltratados, a serem injustiçados, eles devem estar atentos, devem estar espertos, astutos, para não se porem a jeito das garras e dos dentes dos lobos, porque isso seria muita estupidez, mas ao mesmo tempo não evitar os ataques dos lobos usando meios duvidosos. E, como nós já vamos ver mais à frente, há vários tipos de lobos diferentes e que vêm de vários lados. Mas para já eu quero destacar que a vida cristã não é uma promessa de um passeio à beira-mar. A vida cristã está mais para um passeio de uma ovelha carnudinha, cheirosinha, no meio de uma matilha de lobos fomeados. Esta é a vida cristã. Muito motivador. Mas a verdade é que nós encontramos na Bíblia, desde o início até ao fim, encontramos a Bíblia cheia de gritos, de sofrimento, de pessoas que foram maltratadas, perseguidas e até mortas. Porquê? Porque viviam a vontade de Deus, porque proclamavam a vontade de Deus, porque simplesmente viviam de forma íntegra, porque simplesmente queriam glorificar a Deus. Porque a partir do momento em que a pessoa se entrega a Deus, crendo na obra de Cristo na cruz em seu favor, ela passa a ficar vulnerável como uma ovelha no meio de lobos fomeados. Porquê? Porquê é que isto acontece? Será que a pessoa, quando se converte e o seu caráter começa a ser transformado e a gente vê acontecer o fruto do Espírito que está descrito lá em Gálatas, de longanimidade, de bondade, de paciência, de mansidão, será que isso não devia de atrair as pessoas à sua volta? A questão é que acontece aquilo que nós vemos em João 3, 19 e 20, que diz: a luz veio ao mundo e os homens amaram as trevas em lugar da luz, porque as suas obras eram más. Por todo aquele que pratica o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam expostas. Quem está nas trevas não quer saber da luz, porque a luz expõe as suas obras. E a pessoa, quando nasce de novo, quando a pessoa se rende a Cristo, quando a pessoa começa a seguir a Cristo, ela é transformada numa nova criatura. As coisas velhas, o estilo de vida antigo, o estilo de vida pecaminoso, o prazer que ela tinha no pecado e nas coisas más, ela não tem mais. Mudou cá dentro. Não é regras que são impostas e ela muda de forma forçada. O desejo de não querer mais viver sobre o pecado está nela. Ainda que ela lute por causa da carne, mas ela não quer mais viver no pecado. E ela quer agradar a Deus. Ela quer viver de uma forma que agrada a Deus, de uma forma reta. Então existe esta mudança profunda na sua vontade. O estilo de vida do crente será totalmente diferente.
As suas prioridades serão diferentes, a sua utilização do tempo, o seu caráter começa a mudar. Aquilo que ele mais quer é agradar a Deus e desagradar ao pecado. E a pessoa, quando vive segundo a vontade de Deus, o que é que ela vai estar a ser? E nós vimos isto no início do Sermão do Monte, com as bem-aventuranças. Vimos as bem-aventuranças e depois a consequência das bem-aventuranças, que é o texto que vem logo a seguir. Aliás, 2 textos que vêm a seguir. Ainda na última bem-aventurança, se eles viverem todas as bem-aventuranças, a última bem-aventurança fala do quê? Bem-aventurados quando, por causa do meu nome, vos perseguirem. Ao viverem as bem-aventuranças, vão ser perseguidos. Porquê? Porque eles vão estar a ser aquilo que vem logo nos versículos a seguir. Vós sois o quê? A luz do mundo e o sal da terra. Eles vão estar a ser luz, eles vão estar a ser sal. Quando nós estamos num quarto escuro, é noite e depois o sol já brilha lá fora. Quando abrimos a persiana, qual é a nossa reação? Os nossos olhos fazem o quê? Fecham. O sal, quando nós aplicamos o sal sobre uma ferida, o que é que acontece? Arde, porque purifica das impurezas. Então é isto que acontece quando um filho de Deus vive na luz, quando um filho de Deus vive segundo a vontade de Deus, ele vai entrar em confronto com os princípios e os valores das pessoas deste mundo que vivem nas trevas, que vivem na escuridão, que querem agradar mais os seus próprios desejos, as suas vontades. E é isto que fala João. Quando um crente começa a viver a vontade de Deus e caminha ao lado de pessoas que não seguem as Escrituras, o que vai acontecer é que as obras dessas pessoas vão ficar evidentes. Porque ao lado está uma pessoa correta a fazer as coisas de forma correta e do outro lado está uma pessoa a fazer as coisas muitas vezes de forma errada. E nesse sentido, ou a pessoa se arrepende das coisas erradas que está a fazer, ou então, em maior ou menor grau, ela vai ser hostil àquela pessoa certinha, ao crentezinho, que quer fazer tudo bem, e vai começar a ser hostil, em menor ou maior grau. Então, diante desta hostilidade, o cristão tem que ter uma postura que não é fácil de assumir. Deve ser astuto, deve ser esperto, deve ser sábio, e ao mesmo tempo deve ser puro, sem fazer mal, sem malícia. E nós encontramos o apóstolo Paulo a dar este conselho em Colossenses. Ele disse: comportai-vos com sabedoria para com os de fora, aproveitando bem cada oportunidade. A vossa palavra seja sempre amável, temperada com sal, para saberdes como deveis de responder a cada pessoa uma abordagem diferente. Isto tem a ver com a sabedoria e a astúcia. Então o cristão não precisa de comprar guerras desnecessárias. Por exemplo, quando alguém se converte, fica fascinado com a graça que o alcançou, fica fascinado com o Deus que o amou e que o transformou e com a nova vida que ele tem. E a primeira coisa que ele quer fazer é converter toda a gente à sua volta. E então sai numa saída desenfreada, de apresentar o Evangelho e dizer a toda a gente, sem medir palavras, que elas estão perdidas, que elas estão a caminho do inferno e aquilo que elas precisam é de Deus e da sua graça. E insistem, e às vezes são até duras, porque por causa do desespero, só que muitas vezes faz mais estragos do que outra coisa. Causa mais hostilidade do que outra coisa, causa mais inimizade do que outra coisa. Porque não foi sábio na forma e no timing em que aborda as pessoas. E arranjou inimizades. Em que se tivesse havido mais descrição, se tivesse havido sabedoria na abordagem, que com a pessoa A é diferente da pessoa B, se calhar teria sido diferente. Então é preciso sabedoria na proclamação do Evangelho. O mesmo deve acontecer com o confrontar as pessoas e o mundo com os seus pecados. Quando se vê alguém que está em pecado, ir lá e confrontar, tem que haver sabedoria. Porque nesse momento pode-se com muita facilidade ser hostil. Pode-se usar palavras agressivas, falar de uma forma áspera, que nem um elefante a entrar numa loja de porcelanas, a destruir tudo, e o efeito é dramático. Ou então pode-se dizer as coisas de forma pensada, deliberada, sensata, com amor, com o desejo do arrependimento do outro, mas também sem ser um coelhinho inocente que se vai pôr na boca de uma raposa. É chamar a pessoa ao arrependimento com firmeza, com a verdade, mas também com sabedoria, com amor, demonstrando a vontade de ganhar a pessoa. Agora, se ainda assim a pessoa reagir mal e for hostil, isso aí já é outra história.
Isso aí já é com a pessoa. A certa altura, o apóstolo Paulo tinha sido preso pelos judeus, foi entregue aos romanos e ele estava a ser maltratado, ou estava prestes a ser maltratado, só que ele não se deixou ficar simplesmente calado, a sofrer de forma injusta. Ele afirmou a sua cidadania romana. A partir do momento em que ele disse que era um cidadão romano, parou tudo. Mais à frente, ele vai apelar para ir a César para ser julgado por César. Se ele não tivesse pedido para ir a César, possivelmente ele teria sido morto pelos judeus que andavam atrás dele. E Paulo aqui foi muito astuto. Ele podia simplesmente se deixar levar e ser maltratado pelos romanos, mas não, ele disse: eu sou cidadão romano, eu não posso ser julgado antes de ser ouvido. Eu exijo ser ouvido. E depois, mais à frente, ele pede para ir a César. E quando ele vai a César, ele vai a Roma e ele prega o Evangelho em Roma. Jesus também foi muito sábio. Houve uma altura, isto acontecia várias vezes, mas numa altura específica os fariseus quiseram apanhar Jesus numa armadilha. Então foram perguntar a quem é que se devia pagar impostos. E Jesus podia ter aproveitado a oportunidade, podia ter desmanchado César e o seu império de cima a baixo, dizer que César era um maldoso, que César era um perverso, César queria o dinheiro dos povos injustamente, mas Jesus foi muito sábio e safou-se da situação de uma forma fantástica. Ele disse: dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Jesus não comprometeu a verdade, mas ao mesmo tempo ele não disse nada que o comprometesse. Jesus foi astuto, safou-se da armadilha que os fariseus lhe tinham preparado, porque ainda não era o tempo certo de ele ser preso. Algumas perseguições vividas pelos discípulos são desnecessárias. Vêm de coisas que não foram pensadas, que não foram bem ditas, foram feitas de forma errada. Então, uma vez que há lobos sempre prontos a julgar as garras, é preciso ser astuto como as serpentes, mas ao mesmo tempo inocente como as pombas. Irmãos e irmãs, a verdade é que nós vivemos na contramão do mundo. Aquilo em que nós acreditamos, o nosso estilo de vida que nós queremos levar para agradar a Deus, a vida que Deus nos deu, que nos enche de realização, que nos enche de alegria, nem sempre desperta o mesmo tipo de reação nas pessoas que estão à nossa volta. Nem sempre. Na família, nos colegas de trabalho, nos colegas da escola, da universidade, nos amigos, na sociedade. E talvez neste momento tu estejas a passar por um momento de perseguição por causa da tua fé, por quereres viver de forma correta, de forma justa, de forma verdadeira, amando a Deus e amando ao próximo como a ti mesmo, por partilhares o Evangelho com alguém. Mas se perseguiram, maltrataram e até mataram aquele que viveu da forma mais amorosa que foi possível à face da terra, quanto mais não vão fazer isso connosco. Se estiveres de facto a viver a tua fé de uma forma integral, a levar uma vida verdadeiramente cristã em todas as áreas da tua vida, tu vais, mais cedo ou mais tarde, despertar inveja, despertar ciúme, vais proporcionar raiva, revolta, impaciência e ira nas pessoas à tua volta. Seja porque estás a destacar positivamente no trabalho ou na escola por fazer as coisas bem, e quando se faz as coisas bem, normalmente as coisas correm bem, e isso desperta inveja nas pessoas à volta, que por conseguinte desperta rivalidade e injustiças. Seja porque tu vives de forma correta e fazes com que alguém se sinta culpado porque essa pessoa está a fazer algo de errado. E essa pessoa então vai se levantar contra ti porque tem uma consciência ferida. Seja por tu lhe lembrares que por palavras ou pela tua postura existe um Deus diante do qual todos vão prestar contas. E as pessoas preferem viver as suas vidas à sua maneira, sem ter de prestar contas a ninguém. E podíamos discorrer aqui imensas razões. Há mais de 1001 motivos de quando nós vivemos uma vida íntegra, uma vida segundo a vontade de Deus, de despertar ira e injustiça naqueles que estão à nossa volta. Agora, uma implicação que surge daqui, desta verdade. Se a tua forma de viver não incomoda ninguém, alguma coisa pode estar mal em ti.
Podes estar a ser demasiado parecido com o mundo, a viver como todos vivem, a falar como todos falam, a te entreter como todos se entretêm e a ter um comportamento igualzinho a todos os outros. Ninguém repara que és crente. Tu és uma ovelha no meio dos lobos, só que tu pareces mais com um lobo do que com uma ovelha. Então não há perseguições. E a pergunta que eu faço daqui é: será que és mesmo uma ovelha? E esta é a pergunta honesta que tu tens que te fazer. Será que tu és mesmo uma ovelha? Porque tem de existir um contraste, tem que existir uma diferença, porque é luz e trevas. É a luz e trevas, é a luz e escuridão. Não é que somos uns extraterrestres, não é que somos uns descontextualizados, mas muitos valores e princípios que nós vivemos segundo a palavra de Deus vão entrar em choque com os princípios deste mundo. João escreveu: eles são do mundo, por isso falam como quem é do mundo e o mundo os ouve. Nós somos de Deus, quem conhece a Deus nos ouve. Quem não é de Deus não nos ouve, não quer nos ouvir. E é assim que nós conhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Nós vemos a diferença lá fora entre aqueles que vivem como todos os outros ou aqueles que vivem diferente de todos os outros, com um estilo de vida diferente, na universidade, na escola, nas saídas, na família, no trabalho. A diferença tem que estar presente. Certamente já aconteceu na escola com um professor que ensina, por exemplo, a ideologia de género. Ou seja, toda a gente nasce zero, toda a gente nasce igual. Depois cada um escolhe se quer ser menino ou menina. Se calhar já foste confrontado com isto. Com educação sexual e princípios educados pela educação sexual que não estão certos. Ou sobre a evolução, o evolucionismo. E por causa disso tiveste um confronto com o teu professor. Ou então com colegas, seja da escola, da universidade, ou colegas do trabalho que insistem em fazer coisas erradas. Ou colegas teus e amigos teus que ridicularizam por causa da tua virgindade. Ou então um patrão que exige coisas de ti que estão erradas, que não estão certas, que não são segundo a palavra. Ou então um colega que começou a te caluniar porque tu partilhaste com ele o Evangelho. E imensas situações, se calhar uma situação diferente que estejas a viver na tua vida neste momento. A verdade é que se formos ovelhas, nós vamos despertar a ira dos lobos. Porque aquilo que um lobo quer é comer uma ovelha. Está na natureza. E a nossa natureza foi transformada. Passámos de lobos a ovelhas. Então a nossa natureza mudou, mas a natureza deles não mudou. Eles continuam a querer comer ovelhas. Agora, isto também não quer dizer que nós vamos lá, nos pomos numa bandeja debaixo de umas alfaces e de uns tomates e nos oferecemos para um banquete dos lobos. Não é isso. Nem que vamos pagar também na mesma moeda contra lobos, venham. Vamos dar umas morraças neles. Não, temos que ser sábios, mas ao mesmo tempo sem malícia. Sem malícia. Alguns de nós aqui talvez já tenham comprado guerras desnecessárias. Já criámos inimizades. Já fomos maltratados simplesmente porque fomos insensatos. Mais nada do que isso. Insensatos. Levados pelo entusiasmo de conhecer a verdade, de querermos que todos compreendam e vivam à luz da verdade, nós fomos ingenuamente a perder aquilo que teríamos ganho se tivéssemos tido uma abordagem diferente. Talvez já tenhas colocado o teu emprego em risco até, a um relacionamento com alguém da família, com um amigo, com um colega, porque não paraste para pensar e para orar sobre a melhor forma de abordar a pessoa. Por isso, se já estavas no meio dos lobos, tu foste simplesmente dizer: eis-me aqui, comam. Foste como a pomba, levado simplesmente pelas tuas boas intenções, mas não foste como a serpente, inteligente na forma de agir. Ou talvez já tenhamos querido nos safar de alguma enrascada por sermos crentes. Situações de perseguição, situações difíceis, porque somos crentes por causa do nosso testemunho. E então nós usamos de desonestidade, de mentira, de distorção da verdade apenas para nos safarmos. E aí nós não fomos inocentes e sem malícia como as pombas. Talvez já tenhas mentido a um professor, apenas para não te envergonhares diante da turma toda, quando ele te fez uma pergunta que teria constranger. E então mentiste. Se calhar já mentiste a um patrão,
Se calhar quando já apresentaste o Evangelho com agressividade por veres que o outro não queria saber de nada e perdeste a paciência. Nós todos certamente já fomos como as serpentes. Já conseguimos nos safar ou apontar o erro e o pecado de alguém, mas o veneno acaba por vir para nós ou para aquele que está à nossa volta. E não é nada benéfico. O veneno vem para nós na medida em que, por causa do nosso pecado, nós nos afastamos da comunhão com Deus. E vai nos outros, se nós formos demasiado agressivos, isso também tem consequências para as vidas deles. Então arrependamo-nos, se for o caso, se já agimos de uma destas maneiras. E peçamos sabedoria a Deus para saber como agir no meio do mundo que nos quer mal por causa do nome que nós carregamos. Para cada situação, na escola, no trabalho, no relacionamento familiar, nas redes sociais, na postura civil, oremos a pedir direção a Deus, de forma a não nos pormos a jeito de sermos estragados, mas ao mesmo tempo a fazermos ouvir a nossa mensagem com firmeza e sem abrir mão da verdade. E Deus dá sabedoria a quem pede. Está lá em Tiago, capítulo 1. Deus dá sabedoria a quem pede. Então, crente não tem que ser totó. Crente não tem que ser capaz. Crente tem que ser inteligente. Tem que ser sábio, tem que ser astuto. E, ao mesmo tempo, puro e inocente. Vamos ver 3 tipos de lobos. Dos versículos 17 a 21. E podemos ler novamente para estar fresco nas nossas memórias. Cuidado com os homens, pois eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. E por minha causa sereis levados à presença de governadores e reis, para que deis testemunho a eles e aos gentios. Mas quando vos entregarem, não vos preocupeis com o que falareis, nem como falareis, pois naquela hora vos será dado o que dizer. Porque não sois vós que falais, mas o Espírito do vosso Pai é que fala por meio de vós. Um irmão entregará seu irmão à morte, um pai a seu filho, e filhos se rebelarão contra os pais e os matarão. Então a primeira coisa que Jesus diz aí é para terem cuidado. Cuidado, fiquem atentos, fiquem de olhos abertos, fiquem vigilantes. Em relação a quem? Aos homens. Jesus antes falou dos lobos, ele agora diz para ter cuidado com os homens. Portanto, os lobos são homens. Embora a nossa luta seja contra as potestades do ar, o inimigo utiliza pessoas. Satanás utiliza pessoas e vamos ver 3 categorias diferentes. E esta distinção das 3 categorias é fácil de perceber por causa de um verbo que está aí que se repete 3 vezes. Se repararem, o verbo entregar aparece aí 3 vezes. Primeiro no 17, depois no 19 e depois no 21. Então temos aqui 3 categorias. 3 tipos de lobos diferentes. Em primeiro lugar, naquele contexto, os judeus. Os discípulos de Jesus iam ser entregues nos tribunais e depois açoitados nas sinagogas. E o que eram os tribunais? Os tribunais eram locais dirigidos por anciãos ou sacerdotes da região. E normalmente eram 7. E as audiências públicas eram feitas nas sinagogas. E depois a disciplina pública. A disciplina pública eram açoites que eram aplicados na pessoa que tinha sido condenada ali. E pela lei de Deuteronômio, não podia ser dado mais do que 40 açoites. Então eles davam 39, para se garantirem que não ultrapassavam o máximo de açoites. E Jesus está a dizer que os discípulos seriam perseguidos pelo sistema religioso, pelos judeus. E estas palavras para eles, para os ouvintes daquela altura, eram duras, porque significava a rejeição da pregação do seu próprio povo. Então, em primeiro lugar, rejeição por parte do sistema religioso. Em segundo lugar, a autoridade civil. Os discípulos seriam entregues a governadores e a reis. Que eram os governadores? Os governadores eram os administradores romanos das províncias. Como, por exemplo, Pilatos. Já os reis, talvez se referia apenas a vassalos de Roma, líderes, príncipes, como, por exemplo, Herodes, Agripa. E também, provavelmente, outros reis de outros lugares a quem os discípulos, quando levassem o Evangelho, seriam entregues. Então, além de serem perseguidos, além de serem maltratados por parte do sistema religioso, eles iam ser perseguidos e maltratados por parte das autoridades civis. Agora, aqui nós encontramos um benefício que Jesus dá, ou que Jesus diz que irá acontecer caso eles sejam entregues
aos governantes. Qual é? Eles vão poder testemunhar, vão poder falar do Evangelho. E não vão ter que se preocupar sobre como dizer ou o que dizer, porque diz que o Espírito Santo vai conduzir as suas palavras. Eles vão ser conduzidos pelo Espírito Santo para falar aquilo que têm que dizer. E em terceiro lugar, nós temos a família. O terceiro grupo de lobos é a própria família. E isto deve ter sido bem duro para eles ouvirem, porque na cultura judaica a lealdade familiar era essencial. A honra dos pais era suprema. Lembram-se o mandamento dos 10 mandamentos? Mas Jesus diz que por causa de o seguirem, por serem discípulos e anunciarem o Evangelho, membros da sua própria família iriam traí-los e até fazerem o quê? Matá-los. Iriam matá-los. Ao longo da história, as perseguições têm vindo destas 3 categorias. Ao longo da história, até os dias de hoje. O primeiro logo é do sistema religioso vigente. Foi assim no Antigo Testamento, quando os profetas se levantavam para pregar contra a idolatria e contra o facto dos líderes religiosos, os sacerdotes e até os profetas não falarem a verdade de Deus, mas falarem aquilo que o povo queria ouvir e assim permaneciam na idolatria. E os profetas levantavam-se para pregar contra isso e eram perseguidos e até mortos. Foi assim com Jesus. Jesus foi entregue aos romanos por quem? Pelos judeus. Os judeus destilavam ódio por Jesus. Os próprios apóstolos foram perseguidos, foi pelos judeus. Em Atos eles foram presos. E nomeadamente Paulo. Paulo chegou a ser açoitado 5 vezes, diz ele em 2 de Coríntios. Paulo, quando ele chegava a uma região, ele ia em primeiro lugar aonde? A uma sinagoga pregar aos judeus. Depois de lá ser expulso, então ele ia pregar aos restantes. Agora, a perseguição não veio só dos judeus, mas veio das religiões pagãs do Império. Por exemplo, em Atos 19, Paulo vai a Éfeso. E quando ele vai lá e começa a pregar, os ourivos começam a ficar fulos da cabeça, porque se as pessoas se convertessem a Deus, eles iam deixar de adorar a Diana, deusa dos Efésios, e ia estragar todo o negócio dos ourivos. Então começaram a persegui-lo. Anos mais tarde, cristãos foram mortos, lançados nas arenas, comidos vivos, postos a queimar, como por exemplo Policarpo, um dos pais da igreja, porque não adoravam o imperador. A religião do império era o próprio imperador, além de outras religiões pagãs. Mas tinham que se prostrar diante do imperador. Mas os cristãos não se prostravam diante de ninguém, a não ser o único Deus verdadeiro. Em torno da Reforma Protestante, foram perseguidos e assassinados imensos cristãos por confrontarem o abandono das Escrituras por parte do catolicismo romano. São aos milhares os cristãos hoje que são perseguidos e mortos por todo o mundo, por parte de pessoas de religiões diferentes, nomeadamente os muçulmanos. Dentro do próprio cristianismo e das igrejas, infelizmente, também há quem sofra perseguição por confrontar as pessoas com a necessidade da fidelidade às Escrituras. Lobos disfarçados de ovelhas, dando aparência de serem filhos de Deus, afirmam-se seguidores de Cristo, afirmam-se pregadores da palavra, mas eles pisam a verdadeira fé, esmagam, manipulam os crentes que querem o Evangelho. E Paulo avisou logo os pastores de Éfeso de que isso aconteceria. Paulo disse: eu sei que depois da minha partida lobos cruéis entrarão no vosso meio e não pouparão o rebanho, e que dentro de vós se levantarão homens falando coisas distorcidas para atrair os discípulos sobre si. Então até dentro da igreja pode haver perseguição. Dentro do meio evangélico. Porquê? Porque sempre que uma falsa religião é confrontada com a verdade, há uma bomba de ódio que explode. Os méritos realizados por qualquer pessoa a fim de se achegar a Deus são esmigalhados pela verdade do Evangelho. E ninguém gosta de ver os seus méritos esmigalhados. Por isso é que custa ainda hoje ao catolicismo romano, a sua doutrina, nós afirmarmos que é pela graça somente, por meio da fé somente, que nós somos salvos. Eles querem que haja sempre alguma coisa a acrescentar. A pessoa tem que fazer alguma coisa, tem que haver sempre algo meritório. E é isto que distingue o cristianismo de todas as outras religiões do mundo. O cristianismo é a religião da graça.
A religião que o homem apenas reconhece a sua miséria, a sua necessidade de Cristo e da sua graça, do seu perdão. E sabe que por mais coisas que possa fazer, nunca vai ser o suficiente para satisfazer a justiça de Deus, porque os seus pecados mancham a glória de Deus. Mas também há outro aspecto. É que quando o verdadeiro Evangelho é pregado, seja face a religiões pagãs, seja dentro de igrejas que pregam o Evangelho distorcido, a verdade é que há muitos que lucram que deixarão de lucrar. E então não querem que aquela verdade se propague. E perseguem, maltratam aqueles que querem viver e que confrontam com a verdade e a vontade de Deus. Ao longo da história também têm sido vários os governos que têm perseguido e maltratado e matado os discípulos de Jesus. O nosso Senhor foi entregue aos judeus, mas quem deu a palavra para ele ser crucificado, quem foi? Foram os romanos. Foram os romanos. Primeiro ele foi levado ao rei, a Herodes, depois foi levado a Pilatos. O próprio apóstolo Paulo foi levado diante de reis e governadores. Ele foi levado diante de Festo, diante de Félix. Ele foi levado diante de César. Foi o Império Romano que matou milhares de cristãos de forma horrenda. Como? Eles inventavam acusações contra os cristãos, como nos relata John MacArthur. Por exemplo, uma forma de eles condenarem os cristãos era acusarem-nos de canibalismo. Porquê? Porque os cristãos pregavam que Jesus tinha dito para comerem do seu corpo e beberem do seu sangue, referindo-se à ceia do Senhor. Então, eles diziam, ok, este aqui prega o canibalismo, e isso é um crime, vamos matá-los. Eles acusavam-nos de imoralidade nas suas festas de amor, as festas ágape, que aconteciam na igreja primitiva, que eram jantares onde depois se tomava a ceia do Senhor. Eles acusavam-nos de revolução pelo facto de que, na escatologia cristã, Deus iria destruir toda a terra com fogo. E então o imperador Nero pegou nessa doutrina cristã, pegou fogo a Roma e disse, foram os cristãos, porque eles pregam isto. E então ele perseguiu cristãos e matou cristãos. Em 64 depois de Cristo. Mas eles acusavam-nos de deslealdade ao império e ao imperador porque não adoravam. Tudo servia de pretexto para eliminar os cristãos. A vida do Império Romano era uma vida de corrupção, era uma vida de imoralidade ao mais alto grau. A nível de sexualidade, há aquilo do qual nós nos estamos a aproximar agora. Estamos a ficar a viver aquilo que muitas civilizações viveram antes da sua queda. Grandes civilizações caíram quando a imoralidade sexual começou a ficar desenfreada. Começou a ser o fim da civilização. E todas as civilizações tiveram um fim. A nossa não há de ser diferente. E a civilização romana foi a que mais durou, mais do que a nossa. Nas mãos da Rainha Maria, Bloody Mary, a rainha sanguinária da Inglaterra, morreram cerca de 300 protestantes queimados. Nas mãos de Hitler, judeus foram mortos, mas protestantes também. Um deles, Dietrich Bonhoeffer, foi lançado num campo de concentração e foi morto. São os milhares os cristãos que todos os anos morrem nos países árabes. São aos milhares. Em primeiro lugar, no ranking dos países onde a perseguição acontece aos cristãos, onde é mais feroz, é a Coreia do Norte. A Coreia do Norte. Liderado por Kim Jong-un, nas mãos de quem já morreram milhares de cristãos, de discípulos de Jesus. Em alguns países pós-cristãos, ou seja, os países ocidentais, porque a Europa é pós-cristã, a Europa já não é cristã, os Estados Unidos já são pós-cristãos. Nos países pós-cristãos já há cristãos a serem levados a tribunal por causa das suas posições quanto a casamento homossexual, quanto a aborto, quanto a eutanásia. Porque não querem que o Estado se meta na educação das suas crianças. Também há crentes a serem perseguidos. Porque não querem pôr os seus filhos nas escolas. Porque nas escolas, por exemplo, na Alemanha, na Suécia, estão a ser ensinadas coisas completamente contrárias às Escrituras. Eles recusam-se a pôr as crianças nas escolas. E pais já foram presos. E perderam a tutela das crianças.
Governos que se regem por valores corruptos, que promovem imoralidade sexual, que se deixam levar pela ganância e a mentira, vão sempre menosprezar Deus e a verdade. E por isso vão perseguir todos aqueles que vivem na contramão destes princípios. Sempre. Agora, um dos consolos é que, se isso acontecer, se o crente for levado às autoridades, ele tem a oportunidade de fazer o quê? De testemunhar a sua fé. De testemunhar o Evangelho a pessoas que se calhar de um outro modo não ouviriam. Que de um outro modo não ouviriam a mensagem do Evangelho e do arrependimento. Agora, a perseguição que se calhar dói mais ao coração é da própria família. Uns versículos mais à frente do que estamos a ver, Jesus vai dizer: porque vim causar hostilidade entre o homem e o seu pai, entre a filha e a mãe, entre a nora e a sogra. Assim, os inimigos do homem serão os da sua própria família. É uma triste realidade que muitos enfrentam. Enfrentaram e enfrentarão até à volta de Cristo. Logo no começo das Escrituras nós vemos isto. O primeiro assassinato é por causa disto. É por causa de alguém que deu um sacrifício agradável a Deus, foi assassinado pelo seu irmão Caim. Logo no início. E devem ter sido imensos aqueles que no início da igreja foram entregues pelos seus familiares aos romanos, ao império. Ainda hoje, especialmente nos países muçulmanos, quando um membro da família se converte, ele é posto fora da família. Alguns pais até matam os seus próprios filhos ou os entregam às autoridades dos países muçulmanos. Agora, nos países do Ocidente, a violência e a perseguição pode não ser física. Mas quantos maridos não se opõem à fé das suas esposas? Ou quantos filhos não são proibidos pelos pais de seguir a fé? Ou quantos não são ridicularizados por outros membros da família por causa da fé que têm? Então também há perseguição no nosso meio. Perseguição psicológica, emocional, que dói. Agora, o que é certo é que estas perseguições acontecem. Sejam elas em maior ou menor grau. Há irmãos meus, há irmãos teus neste momento que se encontram presos, alguns à espera da sentença de morte. Enquanto nós estamos aqui, com a porta aberta, a pregar o Evangelho, a adorar a Deus, a cantar, a louvar. E eu posso pregar com um micro, as pessoas que passam na rua podem ouvir. Quando eu estive em Marrocos, nós fomos visitar a certa altura um retiro da igreja clandestina. Tudo fechado, no meio do mato, completamente isolado, para não se ouvir. Há irmãos que não têm o privilégio que nós temos. Há alguns que neste momento estão à espera da sentença de morte. Então nós temos que orar pela igreja perseguida. Oremos por missões em países que são claramente hostis ao Evangelho. A cada reunião de oração à terça-feira nós sempre trazemos um assunto de missões e normalmente um país que persegue ferozmente os crentes. Em casa podes orar pelos teus irmãos e irmãs que são perseguidos pela religião dominante, pelos governos dos seus países ou pela própria família. Quem tem internet pode ir ao site do Ministério Portas Abertas. É só ir ao Google, escreva Portas Abertas, aparece logo o site. Lá dentro vai aparecer um assunto de oração para cada dia da semana e para cada mês do ano. Então vão orando o que está lá. Quem não tem fácil acesso à internet e quiser ter esses assuntos, pode-me pedir que eu imprimo. Não há pouco tempo aqui em Portugal os protestantes eram maltratados também. Se alguém já leu o livro do Sr. Maté, chegaram até a apedrejar, incitados pelo padre, apedrejaram os cristãos, os protestantes. Protestantes aqui sofreram problemas na escola também, ridicularização. Eram chamados o protestante e era o único na turma. Mesmo hoje em Portugal, o Estado dizendo-se laico não é na prática. É mais favorável ao catolicismo e não dá aos evangélicos direitos iguais, fomentando e apoiando iniciativas católicas romanas e pondo empecilhos às iniciativas evangélicas, não apoiando. Como acontece, por exemplo, com a educação moral religiosa evangélica. Muitas vezes acontece que o diretor da escola não tem interesse nenhum caso de moral evangélica naquela escola. E não divulgam. E se vão lá perguntar, até dizem que não e fazem de tudo para que não haja. Onde é que está o Estado laico?
Há irmãos aqui também, que eu sei, que vieram de outras igrejas, perseguidos pelo sistema religioso dominante e pelos pastores dessas igrejas, porque pregavam verdades distorcidas. E esses irmãos não aceitaram essas verdades. Ou talvez há aqui irmãos que querem levar a palavra a sério e que são desprezados, ridicularizados ou até maltratados por outros que se sentam nesta própria sala. Pode acontecer. Cada vez mais, pelos valores e ideais que estão sendo inseridos no nosso país. Isto é muito grave, aquilo que está a acontecer. Cada vez mais pelos valores e ideais que vão sendo inseridos no nosso país e pelos valores anticristãos da esquerda, nós vamos enfrentar perseguição por termos posições firmes e bíblicas quanto ao casamento, quanto à ideologia de género, quanto à homossexualidade, quanto à eutanásia, quanto à educação das nossas crianças. E se insistirmos em dizer que meninas nascem meninas e que meninos nascem do sexo masculino, nós vamos ser perseguidos, nós vamos ser taxados de intolerantes. Isso já está a acontecer. Basta ler, por exemplo, as notícias do Observador, ler posições de pessoas que se colocam contra toda a polémica que surgiu agora, mais por causa dos seus desdobramentos. E vemos com pessoas que tomam posições contrárias a essa posição que querem levar avante, são maltratadas, são caluniadas pelos outros. Nós estamos a ver isto a acontecer. Por muito que digamos e demonstremos que amamos e que não discriminamos pessoas de orientação homossexual, por muito que tenhamos esta postura de amor, pelo facto só de dizermos que consideramos pela luz da palavra a prática homossexual algo pecaminoso e reprovado por Deus, nós vamos ser automaticamente reputados por homofóbicos. Homofóbicos. Porque nesta sociedade somos escravos do politicamente correto. Não se pode dizer absolutamente nada que seja contrário à opinião dominante. A tolerância é só para aqueles que pensam igual. Para aqueles que pensam diferente não há tolerância nenhuma. É intolerância. Ainda que se digam as coisas com respeito, ainda que se digam as coisas com amor, não há espaço para posições diferentes. Somos logo taxados de intolerantes. Somos taxados de propagadores de ódio pela ditadura do politicamente correto. E um dia nós vamos ter que responder a tribunais civis por causa disso. E se calhar vamos ver as portas das nossas igrejas fechadas. Médicos e enfermeiros poderão vir a ser disciplinados ou até despedidos porque não querem administrar eutanásia. Vamos ver como é que o Bloco e o PS vão fazer isso em outubro, possivelmente vai ser discutido na Assembleia da República. Eutanásia. Vamos ver médicos, se calhar, e enfermeiros a terem muitos problemas por causa disso. Professores podem ter problemas na escola porque se recusam a integrar matérias de educação sexual nas suas matérias ou de ideologia de género. Nos Estados Unidos já aconteceu de um pasteleiro ter problemas porque recusou-se a fazer um bolo para um casamento homossexual. O Estado, e este é o problema, meus irmãos, este é o problema da esquerda, e eu vou dizer isso com todas as letras, não tenho problemas nenhuns. O Estado quer ter a mão em todas as áreas da vida, quando não é esse o papel que Deus lhe dá. Não é esse o papel que Deus lhe dá. O Estado quer ter o papel de Deus e colocar a mão em todas as áreas da sociedade, um papel que não lhe foi dado por Deus e que o torna ilegítimo. O Estado torna-se ilegítimo a partir do momento que começa a ter esta atitude e esta postura. Deixa de ser legítimo. E quem não se dobrar diante do Estado sofrerá as consequências. E é isso que nós vamos ver acontecer. Por isso as liberdades individuais são cada vez mais uma ilusão. Não há liberdade, não há respeito pela propriedade privada, não há respeito pela família e pelas decisões da própria família e na educação dos seus filhos. Não há. Não há. E vai deixar de haver cada vez menos. E o Estado está a tomar lugares que não são seus. Lugar da família, lugar da propriedade privada, lugar de Deus. Estás preparado para os tempos que aí vêm? Vai acontecer. Se isso acontecer contigo, não tenhas medo. Se isso acontecer no teu emprego ou até no tribunal,
vê isso como uma oportunidade de partilhar o Evangelho, a tua fé, e fica descansado que Deus vai te conduzir no que dizer. E aqui eu recomendo um filme que alguns de nós já tivemos a oportunidade de ver, que é Deus Não Está Morto 2, em que uma professora, no ambiente fora de sala de aula, em resposta a uma pergunta de uma aluna que estava a viver uma situação difícil na vida dela, deu o seu testemunho pessoal de conversão. Só por causa disso. Depois soube-se e a escola processou e ela foi incluída a tribunal. Ela foi a tribunal. Vejam um filme, Deus Não Está Morto 2. O primeiro filme é fraquinho, mas o 2 vale a pena. Talvez também já tenhas vivido ou estejas a viver a perseguição dentro da tua própria família. O teu marido, os teus pais, a tua família alargada desprezam a tua fé, desprezam as tuas opiniões cristãs, desprezam as tuas posições quanto à sociedade atual, quanto à vida e até quanto à Bíblia. Talvez esta é a realidade de alguma de vocês aqui, mas ser consolado com o facto de que Jesus diria que ia ser assim. Ser consolado por isso. E lembremos, trago aqui novamente esta verdade em todos estes aspectos, diante de um sistema religioso que nos persegue, diante de um governo que já nos persegue de certa forma e que nos vai perseguir mais ferozmente, e diante de família que pode estar a perseguir, temos que ser astutos como as serpentes e inocentes como as pombas. Precisas de sabedoria e astúcia para manifestar as tuas opiniões contrárias, mas também não te ponhas a jeito. Não te ponhas a jeito. E ser amoroso. Não uses de desonestidade, de mentira. E para acabar, os últimos 2 versículos, vamos ver 2 certezas e um conselho. 2 certezas e um conselho. Versículos 22 e 23. E diz assim, 22 e 23. E sereis odiados por todos por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Então, a primeira certeza que Jesus dá aos discípulos é que eles vão ser odiados. Ódio. Ódio. E a palavra no grego é ódio. É ódio, é detestar, é uma palavra forte. Detestar por quem? Quem é que vai odiar? O que é que diz aí o texto? Todos. Qual é a razão? Por causa do nome de Jesus. E agora vem outra certeza, uma promessa. Aquele que perseverar até ao fim, aquele que permanecer firme até ao fim, será salvo. O que é que isto quer dizer? Isto quer dizer que a perseverança, o permanecer firme até ao fim, é a marca da salvação verdadeira. Aquele que é verdadeiramente salvo vai permanecer até ao fim. Aqueles que não são verdadeiramente salvos vão desistir pelo caminho, pelas pressões da perseguição, vão negar, vão abandonar o Evangelho e não vão voltar. Já aquele que permanece, aquele que fica, doa o que doer, demonstra que é verdadeiramente crente, demonstra que é verdadeiramente filho de Deus. A dica que Jesus dá aos 12 depois é: fujam para outras cidades. Quando forem perseguidos, fujam. De modo a quê? A percorrerem todas as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. E agora vou ler uma citação. A linguagem sobre a vinda do Filho do Homem vem de Daniel 7, 13 e 14, em que ele, o Filho do Homem, vem a Deus para receber poder soberano. Atenção, neste texto não é uma referência a uma segunda vinda específica de Jesus. A linguagem usada prenuncia a entronização do Filho do Homem em poder. E isso acontece quando? Isso acontece depois da ressurreição. Em que Jesus, lá no final do capítulo 28, vai dizer o quê? Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Então, os discípulos teriam que percorrer todas as cidades de Israel até esta vinda do Filho do Homem, a ressurreição de Cristo. O verdadeiro cristianismo, o viver o verdadeiro Evangelho no dia a dia, o anunciar o Evangelho, desperta ódio. Às vezes não é óbvio, e às vezes não é logo, e às vezes é em menor, outras vezes em maior grau, mas desperta ódio naqueles que estão à volta do crente. Já vimos isso no início do sermão. O crente, pelo facto de viver na luz, expõe as obras das trevas, expõe os pecados daqueles que estão à sua volta.
seja diante dos outros, ou seja só nas suas próprias consciências. E ninguém suporta uma consciência pesada. Quando se começam a levantar os problemas e as perseguições, começam a ser revelados os verdadeiros crentes. É na prova que ficam evidentes aqueles que estão de facto alicerçados na rocha. E muitas vezes Deus usa tempos difíceis e de perseguição para testar a sua igreja, para lançar fora o joio, para mostrar quem é o trigo. E aqueles que são cristãos impostores, aqueles que andam a brincar às igrejas, vão desertar. Em países como a China ou a Coreia não dá para brincar às igrejas, não dá para brincar a ser crente, porque a partir do momento em que a pessoa professa a sua fé, ela está a correr o risco de ver a sua cabeça rolar. Não dá para brincar. Aqueles que abandonarem a sua fé e não voltarem, mostram que nunca foram verdadeiramente salvos. Agora, isto não quer dizer que nós tenhamos que ficar de braços cruzados à espera que a morte apareça. E tal como os discípulos, fugir não é uma prova de fraqueza. Neste caso aqui era uma forma de espalhar o Evangelho. Porque mais tarde nós vemos o mesmo acontecer. Não foi só naquele contexto ali, mas mais tarde nós vemos isso acontecer. Em Atos 8:1, a igreja de Jerusalém vai ser perseguida. E o que é que acontece aí? Eles vão ser dispersos. E aí é o cumprimento de Atos 1:8, que dizia para eles irem pregar o Evangelho por Jerusalém, pela Judeia, Samaria, até aos confins da terra. Só que eles permaneceram lá em Jerusalém. Então Deus envia a perseguição e espalha-os para pregar pelas regiões à volta. Agora, cada um precisa entender aquilo que Deus quer de si. Se fica no lugar e corre riscos, com astúcia, obviamente, sendo prudente, ou se foge para outro lugar e aí prega o Evangelho. Agora, fugir não é abandonar a fé. Não é. É levar o Evangelho para outros lugares. E esse princípio está também num versículo que nós vimos há pouco tempo. Se ninguém vos receber, nem ouvir as vossas palavras, sacudi o pó dos pés ao saíres daquela casa ou daquela cidade. É para sair dali e ir para outro lugar. Porque a seara é grande e os trabalhadores são poucos. Irmãos e irmãs, se nós somos verdadeiramente crentes, se queremos levar a vida cristã mesmo a sério, nós vamos ser hostilizados, vamos ser odiados. Não vamos conseguir sempre agradar a toda a gente. O nosso testemunho, a nossa proclamação do Evangelho vai incomodar alguém do teu trabalho, alguém da tua família e, infelizmente, às vezes, alguém da própria igreja que não quer levar a vida cristã tão assim a sério. É preciso perceber se estás a levantar hostilidades porque estás, de facto, a viver o Evangelho ou por outro motivo qualquer que não correto. Se é por estares a ser legalista, por exemplo, se é por não estares a ser sábio em partilhar a tua fé e aquilo em que acreditas. É preciso perceber qual é o motivo. Mas se é o Evangelho, então está tudo bem. Se estás a viver neste momento, ou se vieres a viver momentos difíceis e duros de perseguição, lembra-te que há algo precioso que não te podem tirar. Nunca. A tua salvação. A tua salvação. Não tenham medo dos homens. Eles podem matar o corpo. Tenham medo daquele que pode lançar o corpo e a alma no inferno. A salvação ninguém tira. Ninguém tira. Ninguém nos separará do amor de Deus. Por isso podem-te perseguir, podem-te maltratar, podem-te caluniar, podem-te ferir o coração, podem-te processar e podem até tirar a tua vida. Mas a tua salvação ninguém te atira. Ninguém te atira. Ninguém. A questão é, será que perseveras? Será que permaneces firme na fé até ao fim? Se entrasse aqui alguém nesta manhã com uma arma, como acontece em alguns países, se entrasse aqui alguém com uma arma e apontasse essa arma à tua cabeça, ou mais, à cabeça do teu filho, da tua filha, do teu marido, da tua esposa, e dissesse, nega a Cristo e Ele viverá, o que é que dirias? O que é que dirias? Aquele que permanecer firme, aquele que perseverar, será salvo. Há relatos, nós lemos no Ministério Portas Abertas relatos de maridos
que veem as suas esposas a serem violadas e a serem assassinadas à frente deles, porque eles recusam-se a negar o Salvador que tudo deu por eles. Ou seus filhos a serem mortos à sua frente e depois fica só o pastor para contar a história, como uma tortura para o resto da sua vida. Só que não é. Porque bendito é o sangue dos mártires, que fala mais alto do que qualquer outro testemunho. Será que se entrassem aqui nesta manhã, dessa forma, talvez ficasse evidente que alguns que se têm juntado conosco, alguns que estão sentados nestas cadeiras até há anos, não são capazes de dar a vida por aquele que sofreu algo muito maior do que a morte que nós podemos sofrer. A ira de Deus a ser derramada pelos pecados do seu povo. Sofrimento indescritível, incomparável, mais doloroso que a própria morte, do que a morte mais lenta e dolorosa que possa existir. Será que a iminência de seres despedido no teu trabalho, de não seres promovido, de levares com uma ação disciplinar, de seres processado ou de um familiar cortar relacionamento contigo, coloca em causa a tua fé? Será que vais voltar atrás? Será que vais mentir ao teu patrão? Será que vais então abrandar? Será que vais retirar a tua posição face às Escrituras? O que é que vais fazer nesses momentos? Quando pedirem um enfermeiro ou um médico para fazer eutanásia, se não fizerem, vão ser disciplinados e até podem perder a sua licença, o que é que vais fazer? O cristão vai dizer, obviamente vai usar de toda a astúcia para safar daquela situação, sem mentira e sem desonestidade. Usar todos os recursos. Indo a tribunal, falando do direito da consciência, mas chegar a um ponto em que isso não é possível, em que os recursos foram todos esgotados, o que é que vais dizer? Permaneçam firmes, digam, não, eu não faço, nem que eu perca o meu emprego e o meu meio de sustento, porque o pão não falta ao justo e porque eu não nego o meu Salvador. Professores, a mesma coisa. Alunos na escola, se tiverem que afirmar uma certa posição que não está certa para terem uma boa nota no teste, não se vendam. Não neguem a vossa fé. Se colegas vos deixarem de lado porque vocês não querem sair à noite com eles, fazer as mesmas coisas que eles fazem, sejam firmes. Sejam firmes, porque aquele que permanece até ao fim será salvo. Agora, se constantemente estás a negar a tua fé, por favor, analisa a tua fé. Se calhar não és salvo. Se calhar não és salvo. Agora, se fores de facto salvo, tu vais permanecer de pé no meio da tempestade. Deus vai ser contigo e Deus vai te dar as palavras certas para dizeres. Agora, a questão é, será que és salvo? Será que já te arrependeste de verdade dos teus pecados? E há bocado eu fiz aquela pergunta, será que o mundo vê distinção em ti? Porque a luz brilha no meio das trevas. Se não estás a incomodar alguém é porque se calhar não és luz. Então a pergunta que eu te faço nesta manhã, a pergunta mais séria, é será que tu és mesmo salvo? Tu tens a certeza que tu és salvo, a certeza absoluta, a segurança da salvação. Será que o Espírito Santo testifica no teu coração e diz que és filho de Deus? Tu que nasceste do Evangelho, tu que chegaste à igreja, será que tens a certeza, podes afirmar com todo o teu ser que se morreres hoje vais passar a eternidade ao lado de Deus? Será que consegues? Será que um dia já reconheceste e lamentaste pelo teu pecado? Por seres pecador diante de Deus? Será que já confiaste totalmente na obra que Cristo fez na cruz? E eu volto a frisar, vou frisar isto muitas vezes. É possível compreender o Evangelho sem abraçar o Evangelho. É possível perceber a verdade toda, que eu sou pecador, que Deus é justo, que eu mereço a condenação no inferno, que Jesus morreu no meu lugar e que se eu crer e me arrepender serei salvo. É possível compreender isto e não ser transformado por isto. E a pergunta que eu faço é, já foste transformado? Já foste regenerado? Quando há regeneração, percebe-se. Porque a natureza toda da pessoa muda. Muda tudo, muda os desejos, muda a vontade, muda tudo. Será que já passaste por essa regeneração? Se não passaste, pede perdão a Deus pelos teus pecados e confia inteiramente na sua graça. Mesmo que tenhas vivido uma vida de cristã aqui e te apercebeste que tens vivido
uma hipocrisia. O perdão de Deus é maior do que tudo isso, do que qualquer hipocrisia, do que qualquer pecado que tenhas cometido, do que qualquer vida distante e imoral do Evangelho que tenhas vivido. Mesmo que tenhas pisado o Evangelho, mesmo que tenhas pisado a graça de Deus é maior ainda e ela te abraça hoje, nesta manhã, se fores arrependido à cruz de Cristo. Então vai nesta manhã a Cristo. E quando nos perseguirem, quando cuspirem no maravilhoso Evangelho de Deus que nós vivemos e anunciamos, não percamos tempo mais. É o precioso Evangelho. É a mensagem que nós, como crentes, devemos mais gostar de ver, de ouvir, de cantar. Não as lancemos aos porcos se eles as pisarem. Partilhemos o Evangelho. Tentemos perceber e orar para perceber quem é que Deus está a trabalhar para nos juntarmos a Deus e então partilhar o Evangelho a essa pessoa. Nós somos como ovelhas no meio de lobos ferozes. Lobos ferozes que nos querem ver dilacerados, esmagados, seja o sistema religioso, os governos ou a própria família. O certo é que vivendo a nossa fé em todas as áreas da vida e proclamando-a, nós vamos ter problemas. Então que o Senhor nos traga consolo quando estivermos aí. Que o Senhor nos dê sabedoria para sermos astutos e inocentes ao mesmo tempo. E que o Senhor nos dê as palavras certas para falar e a sabedoria para perceber se é hora de ir a outro lugar. Vamos orar. Senhor Deus, é tão fácil, Senhor, nós começarmos a nos parecermos com o mundo, a viver como Ele, a falar como Ele, a vestir como Ele, a nos guiarmos pelos mesmos propósitos, mesmos princípios, mesmos valores que o mundo. É tão fácil, Senhores, não causarmos diferença lá fora, junto dos colegas, junto dos vizinhos, dos patrões, do trabalho. Perdoa-nos, Senhor. Mas, acima de tudo, concede-nos o arrependimento. Senhor, concede-nos o arrependimento. Faz-nos perceber em que áreas na nossa vida é que temos permitido que o mundo tenha entrado dentro de nós. Mostra, Espírito Santo, a cada um. Incomoda. Pesa na consciência de cada um de nós. Por favor, Senhor, pela Tua graça e misericórdia. Senhor, que os lobos não nos confundam com lobos, mas percebam claramente que somos ovelhas. Que vivamos o Evangelho. Que não negociemos por nada, por mais feroz que seja a perseguição, Senhor. E eu te peço por aqueles que eventualmente neste momento estejam a passar por momentos de perseguição, em que área for, por viver o Evangelho. Fortalece-os, renova-os, dá-lhes a Tua graça, dá-lhes a sabedoria para serem astutos como as serpentes e ao mesmo tempo a pureza, sem comprometer a integridade e o Evangelho. Senhor, ajuda-nos neste mundo que se vai fazendo pior. E por favor, nós rogamos também neste momento, no precioso nome de Jesus, sobre aquele que é o Rei das Nações, que guarda o nosso país destas leis imorais que querem levar para a frente, destes princípios que estão a tentar enfiar pelas nossas goelas abaixo. Senhor, por favor, trava o avanço da maldade, trava o avanço da imoralidade. Que a Tua Igreja se levante e seja profética, Senhor. Que a Tua Igreja denuncie, de forma sábia também. Que os Teus filhos denunciem, Senhor. Levanta homens e mulheres crentes nestes meios, no mundo da política, para que possam denunciar, para que possam travar em alguma medida o avanço destas coisas. E te pedimos, Senhor, também pelos países onde governos estão a perseguir ferozmente os nossos irmãos.
E pedimos em especial pela Coreia do Norte. Pedimos-te, faz cair aquele regime, Senhor. Faz cair aquele homem. Faz cair aquele regime. Senhor, esta é uma oração difícil porque não sabemos como pedir isso, mas sabemos que Tu podes fazer isso de alguma forma. Porque, Senhor, nós temos compaixão dos nossos irmãos que estão a sofrer neste momento. E de todas as pessoas que, embora não sendo crentes, não têm liberdade de expressão. E a pobreza extrema que se lá vive, Senhor. Pedimos-te, faz cair aquele regime. E faz cair todos os regimes que são assim, Senhor. Que desprezam a dignidade da humanidade. A dignidade que há na imagem em que nós fomos criados, que foi a Tua imagem, Senhor. Sejam crentes ou não, Senhor. Pedimos-te isto, pela Tua graça, clamando por justiça da Tua mão, Senhor. Clamando naturalmente também para que, se essas pessoas puderem se render a Ti, que lhes concedas essa graça. Porque, Senhor, um testemunho desses seria bombástico também. Mas uma coisa ou outra, Senhor, mais do mesmo é que não. Rogamos-te isto, Pai. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque ela fala connosco de uma forma tão maravilhosa. Ajuda-nos a viver inteiramente para a Tua glória, para a glória do Pai, pela santificação do Espírito e nos méritos de Jesus. Amém.